E aí, pessoal? Tranquilo? Vamos sair dessa, viu? Bom, a gente vai fazer a introdução sobre a Era Vargas. A Era Vargas é um período que encerra a chamada República Velha para chegar ao poder aqueles grupos políticos identificados com as ideias do senhor Getúlio Dornelles Vargas, que ele é até então, na história do século XX, dos maiores estadistas que o Brasil já teve. Ame ou odeie o Vargas, amem ou odeiem Vargas, mas ele foi muito importante para a nossa história política. Vargas, como diria nosso amigo Lira Neto em sua biografia brilhante a respeito toda a trajetória política, desde os primeiros passos até, lá no Rio Grande do Sul, até o trágico suicídio que vai vitimar a pessoa de Vargas no dia 21 de agosto de 1954, ele vai ser bem. Tem um capítulo do livro dele, eu não me lembro agora qual, até porque a obra é dividida em 3 volumes, mas tem um que Lira Neto deixa bem específico, que Vargas era um cara que sabia tirar as meias sem descalçar os sapatos. Resumindo, era um cara que sabia dançar conforme a música. Vargas como chefe do governo provisório. Vargas eleito presidente constitucionalmente falando. Vargas, chefe autoritário de Estado, a inaugurar o Estado Novo. Enfim, quem foi esse homem? Vargas, que nos anos 50, de certa forma, com o movimento do Petróleo é Nosso, assina através de decreto de lei a famosa empresa estatal de petróleo, a Petrobras. É uma herança que ainda tem desse período getulista. Vargas, que a gente conhece, por exemplo, como o chamado pai dos pobres, o pai dos trabalhadores. E ele foi muito esperto, diga-se de passagem. A galera já vinha lutando por voto, por direito trabalhista há muito tempo. Vargas, o que é que ele faz? Ele atrela o movimento e diz que o próprio Estado conceder esse benefício para os trabalhadores. Enfim, a gente tem que ter muito cuidado com o senhor Getúlio Vargas. Ele merece o meu respeito, como político, como estadista, mas também tem um lado de Vargas que a gente tem que ter muito cuidado quando for estudar ele, viu? Bom, enfim, minha gente, esse capítulo que a gente vai trabalhar é a chamada Era Vargas, que o autor do livro Vocês, não sei porque que ele insiste tanto em estar voltando como era a sociedade brasileira no início do século XX. Foi que a gente viu, minha gente, a República Velha. Nossa República vai nascer de um golpe militar. Quem vai perpetrar esse golpe? Aqueles militares liderados pelo jovem Marechal. Jovem não, jovem é só um trocadilho. Um apelido carinhoso, pelo grande Marechal Deodoro da Fonseca, que derruba o império para colocar no poder esses cafeicultores paulistas. Essa República Velha ela vai durar até a Revolução de 30, que vai ser liderada por Getúlio Vargas. Que foi que a gente estudou na República Velha? O coronelismo. É uma república oligárquica. Quais as oligarquias que vão prevalecer no poder? A oligarquia paulista e a oligarquia mineira. O voto de cabresto, que é aquele voto comandado, controlado pelo coronel. O cabo eleitoral. A situação de miséria no campo é gritante. O movimento de Canudos vai ser massacrado para atender aos interesses das elites paulistas e mineiras, diga-se de passagem. O sertão virou um mar de sangue. O livro de Euclides da Cunha, aliás, perdão, Canudos, Guerra de Canudos, os Sertões, aliás, perdão, corrigindo aqui, por favor, desculpem, os Sertões de Euclides da Cunha, ali é um retrato fiel da guerra. Euclides da Cunha vai dizer, o sertanejo é, acima de tudo, um forte. Sobreviver naquela região ali e lutar contra as forças republicanas foi impressionante. Mas a República Velha se encarregou de destruir esse movimento, diga-se de passagem. Vem o contestado no início da década de 10 do século passado. Teve o coronelismo na região do Cariri também, diga-se de passagem. O patricismo foi uma liderança muito importante. Vai vir as revoltas urbanas também nessa República Velha. Qual foi as revoltas que a gente estudou? A revolta da vacina, por exemplo. A revolta dos marinheiros negros, a chamada revolta da chibata. Mas, enfim, a sociedade brasileira é uma sociedade oligárquica. Quem governa? Paulistas e mineiros. Tanto é que vai ser criada uma expressão conhecida política do café com leite.
Uma hora é São Paulo, outra hora é Minas Gerais que está no poder. E as outras oligarquias. Elas querem chegar ao poder, conseguem? Não. Vai ser um cenário dominado por essa galera. Aí, enfim, minha gente, aí qual é a população que existe no Brasil da época? São ex-escravos, imigrantes, surge um movimento operário no nosso país também, fruto dessa industrialização que o Brasil vai ter. Vai vir aqueles imigrantes, tem as chamadas classes médias, os nossos amigos militares, que eles são os artistas, os protagonistas do golpe que vai acabar resultando na criação da Primeira República Brasileira, ou República Velha, ou República Oligárquica, diga-se passagem. Enfim, minha gente, o cenário é esse. O cenário é esse. E no campo? Qual a situação do campo? Beatos, cangaceiros, coronéis, o Padre Cícero aqui em Juazeiro do Norte, Lampião para combater a coluna Prestes. É um cenário de miséria e exclusão social. Tem que se apegar a Deus mesmo, que literalmente os canalhas que estavam no poder. Isso é uma visão minha como historiador. Viu? Os canalhas que estavam no poder estavam um pouco se lixando para a situação do campo, do sertanejo, do nordestino. Enfim, o cenário é esse. Bom, aí, minha gente, aí essa república, querendo ou não, ela vai viver uma crise. Que crise é essa? Gente passando fome, trabalhador reivindicando direitos. A revolta da vacina foi um claro exemplo. A revolta da chibata, o contestado lá entre Paraná e Santa Catarina. Aí tu imagina que nos anos 20 do século passado, um movimento liderado por militares, por capitães, genericamente chamados de tenentes, essa galera começa a canalizar, a internalizar, querer reivindicar antigos anseios da população brasileira. O que a população brasileira está vivendo? Aquele velho quadro de miséria, exploração na mão do coronel. Literalmente você nascia, vivia e comia nas mãos do coronel, como a gente já foi trabalhando em outros detalhes. Aí tu imagina que esses tenentes começam a canalizar a luta do povo brasileiro. É isso que vai acabar surgindo nos anos 20 do século passado. Mas antes, o Brasil vai viver o contexto da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial vai ser um conflito bárbaro. Morreram 10 bilhões de seres humanos. Uma guerra que era para durar no máximo meses, durou 4 anos. E o que é que o Brasil tem a ver com isso? Tudo. O Brasil, de certa forma, dependia dos produtos que vinham do exterior. Aí muita gente acredita, muitos historiadores defendem que boa parte do que a gente consumia vinha da Europa, o que vai levar, de fato, de direito a nossa indústria começar a produzir o que antes vinha do exterior. Mas o que é que o Brasil tem a ver com a Primeira Guerra Mundial? Tem tudo. Por quê? O Brasil vai acabar entrando na guerra ao lado dos aliados. Mas a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, minha gente, é uma piada. É uma piada. A guerra vai terminar no dia 11 de novembro de 1918. O Brasil, no dia 10, ele estava prestes a chegar. Quando o Brasil chega no dia 11 na Europa, a guerra já tinha terminado. Enfim, eu vou deixar para aprofundar essa parte nos próximos assuntos. Bom, vamos agora para o movimento tenentista. Que movimento foi esse? Esses jovens militares do Exército Brasileiro começam a perceber os graves problemas sociais da República Velha. Olha, não esqueça, a República Velha massacrou Canudos, massacrou a revolta da chibata, massacrou o movimento do contestado e a situação praticamente era a mesma. Sangue foi derramado para que as instituições da República Velha continuassem de pé. Mas você imagina que uma parcela de militares começa a se revoltar contra a República? Olha, minha gente, vai surgir 2 movimentos tenentistas.
a revolta dos 18 do Forte de Copacabana e o segundo, 5 de julho. Esse primeiro vai nascer, de certa forma, de uma notícia falsa. Teve um jornal, na época, que ele veiculou uma notícia falsa de que o presidente do Brasil, na época, o nosso amigo Arthur Bernardes, que foi um presidente, se eu não me engano ele era mineiro, não me lembro agora exatamente, que ele teria escrito uma carta debochando da honra dos militares. Teria escrito, por exemplo, que um militar comandava o quartel, me esqueci agora o nome dele, era um cara frouxo, não valia nada, e o nosso amigo, se eu não me engano foi Hermes da Fonseca, foi chamado de sargentão sem compostura. Eita, foi um tapa na cara dos militares, viu? Você imagina um militar ser chamado de frouxo? Eles não engoliram bem essa notícia não, viu? Mas o que foi provado é que a notícia era falsa. Mas foi o pontapé inicial para surgir o movimento tenentista em nosso país. Esses jovens militares, genericamente chamados de tenentes, vão absorver as reivindicações da população brasileira e eles vão ter um objetivo: derrubar o governo federal do famosíssimo presidente Arthur Bernardes. Bom, o episódio dos 18 do Forte Copacabana ele é bem interessante. Um grupo de militares eles saem a pé, decididos a derrubar o governo federal. Cerca de 300, se eu não me engano, eles acabam se rendendo. Aí acaba sobrando 17 militares e um civil, se eu não me engano, Otávio Costa, se eu não me engano, o nome do camarada, que tem uma foto deles clássicas, eles caminhando em direção ao Forte de Copacabana antes de serem mortos. E esses caras pegam em armas, 17 e mais um civil, pegam em armas e vão derrubar o governo federal. O episódio é um massacre da história da sociedade brasileira, que inclusive o historiador Hélio Silva, brilhante, diga-se passagem, ele conta como foi essa revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Nessa troca de tiros entre essas tropas leais ao governo de Arthur Bernardes e esses rebeldes, ocorre um verdadeiro massacre. Só escapam 2 tenentes com vida, Eduardo Gomes e Siqueira Campos. Esse movimento vai inaugurar os anos 20 do século passado do ponto de vista de não aguentar mais o que estava acontecendo na sociedade brasileira. 2 anos depois, ocorre um segundo 5 de julho. 5 de julho de 1922, ocorreu o famoso episódio dos 18 do Forte de Copacabana. No dia 5 de julho de 1924, os tenentes, liderados por Miguel Costa, partem de São Paulo com destino a combater o governo federal. Nessa história, um jovem capitão do Exército Brasileiro, Luiz Carlos Prestes, ele acaba também se revoltando lá do Rio Grande do Sul e essas tropas acabam se encontrando no estado do Paraná. Do encontro da coluna Prestes com a coluna de Miguel Costas vai nascer o maior movimento levante da história da sociedade brasileira, que é a famosa coluna Prestes. O objetivo dessa coluna Prestes era derrubar o governo de Arthur Bernardes. O objetivo desse movimento era derrubar simplesmente o governo de Arthur da Silva Bernardes, se eu não me engano, esse era o nome dele. Essa coluna fez história na sociedade brasileira. Os caras percorreram 25 mil quilômetros. Praticamente passaram por todo o território brasileiro e não sofreram sequer uma derrota. Qual era o objetivo dessa galera, dessa coluna Prestes? Miguel Costa, e Luiz Carlos Prestes, eles vão se unir com essas 2 colunas e o objetivo dessa galera é derrubar o governo de Arthur Bernardes. Derrubar o governo de Arthur Bernardes. Chamam a população para se conscientizar dos males que elas estavam vivendo e eles saem numa verdadeira epopeia, como muitos historiadores chamam. Daniel Arão Reis Filho, por exemplo, ele escreveu uma biografia sobre Luiz Carlos Prestes, brilhante essa biografia. Ele vai dizer que a coluna escapou de momentos impressionantes. A coluna Prestes, só para vocês terem ideia, ela ia passar aqui pela região do Cariri.
Se eu não me engano, a coluna Prestes estava sendo, ela esperava passar, que ela passasse por Campos Sales. E até o padre Cícero se envolveu nessa coluna Prestes. Arthur Bernardes, que de besta não tinha nem a cara, o que é que ele faz? Ele resolve convocar um chamado Batalhão Patriótico, onde o nosso amigo Floro Bartolomeu, a eminência parda, o homem que vai ter uma grande influência sobre o padre Cícero Romão Batista, com a missão dele, recrutar um chamado Batalhão Patriótico. Tu imagina um bando de jagunço, cangaceiro, pistoleiro, assassino da pior espécie, lutar contra a coluna Prestes? Isso é uma leitura que eu faço como historiador, minha gente. Vocês não são obrigados a concordar comigo, não. A leitura que eu faço é o seguinte: eu vou dar arma para o jagunço, a coluna Prestes está armada, o que é que acontece? Eles vão se matar e o que sobrar depois eu termino de matar. Essa é a minha visão como historiador, diga-se passagem. Essa é a minha visão como historiador, diga-se passagem. Mas enfim, até Lampião, minha gente, foi convocado para lutar nesse batalhão patriótico. Lampião foi convocado para lutar nesse batalhão. Tu imagina aí? Lampião leu a carta e disse: não, essa carta não é do Patrício, não. É ou não é? Pois tá bom, eu vou. Por meu padrinho eu vou. Ele vem para Juazeiro em 1927. Ou é 26 ou 27, não me lembro agora exatamente. Eu sei que ele vem para cá, para Juazeiro. Recebe a patente de capitão, que essa patente não existiu. Pega em armas. Tu pensa que eles foram lutar com a coluna Prestes? Foram embora. Foram viver a vida de cangaceiros, de justiceiros, bandido ou herói. Enfim, até hoje tem essa discussão sobre o que eram os cangaceiros. Era uma lenda aqui no Nordeste, diga-se de passagem. Pegaram as armas, Lampião pegou a falsa patente de capitão Virgulino e o combate jamais aconteceu, minha gente. Entre o batalhão patriótico e a famosa coluna Prestes. Um estrategista militar brilhante. Essa coluna Prestes, ela percorreu o Brasil. Eles estavam sendo esperados em Campos Sales. Se eu não me engano, eles desviraram a rota, foram parar em Ipu. E Floro Bartolomeu comandando essas tropas. E ele começa a sofrer uns efeitos do remédio que ele estava tomando para curar de uma doença contraída através de uma sífilis. Diga-se passagem, parece que Lira Neto também escreve a biografia dele, sobre o Padre Cícero, um livro brilhante, eu até recomendo vocês leiam em algum momento na vida de vocês, em que Lira Neto defende que ele estava tomando esse remédio para curar da sífilis e ele acaba simplesmente deixando as tropas e vai acabar morrendo no Rio de Janeiro, diga-se passagem. Enfim, a coluna não enfrentou o batalhão patriótico, Lampião recebeu a falsa patente de capitão e a coluna vai se dispersar em 1927 na Bolívia. Prestes, essa coluna jamais sofreu uma derrota do governo brasileiro. O governo de Arthur Bernardes vai ser marcado pelo estado de sítio. Coluna Prestes não vai ser destruída. Os revolucionários vão acabar se refugiando na Bolívia. Prestes vai tomar outro rumo, outro caminho, que daqui a pouco eu entro sobre ele em maiores detalhes. Os anos 20 no Brasil também não vai ser só de conflito, não. Teremos a famosa Semana de Arte Moderna. Homens como Vila Lobos, Vitor Brecheret, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, se eu não me engano esse é o nome dela. Enfim, são artistas intelectuais brasileiros que querem enxergar o novo Brasil a partir do ponto de vista de nossa cultura. Eles fazem a seguinte pergunta: o que é ser brasileiro? Começam a frequentar rodas de samba, machixe, capoeira. Tem que descobrir o que é ser brasileiro, sem renegar o passado que eles tiveram da Europa, sem pegar muita influência europeia, mas eles querem agora descobrir o que é ser brasileiro. Querem investigar em nossas origens o que é ser brasileiro. A Semana de Arte Moderna é um claro exemplo disso. Enfim, é um período bem conturbado na história dessa política velha. Bom, minha gente, em 1929 vai ocorrer a famosa quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que o Brasil vai ser atingido em cheio por essa crise. Por quê? Desde o Império, que o carro-chefe da economia brasileira era o café.
o café puxava as demais exportações brasileiras. Com a quebra da bolsa, café vai ficar estocado no Brasil. Vou vender esse café para quem? No auge da crise, o café estava servindo para alimentar as fornalhas que moviam os trens de ferro. Queimar café, minha gente, foi um período trágico na história da humanidade. Que muita gente fala que faltou um cabelinho de sapo para o capitalismo morrer. É uma crise que o Brasil, infelizmente, não vai ficar de fora. O mundo todo vai acabar sendo atingido em cheio por os efeitos dessa crise. Bom, e essa República Velha, ela termina como? Olha, minha gente, a República Velha, mais uma vez, viu, será aquele período em que o Brasil foi uma república proclamada pelos militares, é uma república que mais uma vez vai nascer de um golpe militar, e é uma república oligárquica, vai ter o poder do coronel, vai ter o famoso voto de cabresto, que era aquele voto comandado, controlado pelo nosso amigo coronel, e é um período bastante perturbado. Mas essa República Velha vai acabar chegando ao fim. De que forma? Olha, o processo eleitoral, como eu falei para vocês, funcionava da seguinte forma. O PRP, Partido Republicano Paulista, fechava uma aliança com o Partido Republicano Mineiro, também conhecido como PRM. Eles chegavam a acordo e formavam uma chapa. Nas eleições de 1930, era a vez de São Paulo indicar Minas Gerais a ser o presidente da República. Mas olha o que foi que aconteceu. O Washington Luiz, ele vai indicar Júlio Prestes como candidato paulista. Mas Júlio Prestes nada tem a ver com o nosso amigo Luiz Carlos Prestes. Júlio Prestes é o candidato que o PRP vai apresentar. Minas vai ficar pé da vida. Minas não vai aceitar essa candidatura. O que é que acontece? Eles acabam rompendo. Vai surgir, por exemplo, uma coligação política conhecida como Aliança Liberal, liderada pelo Rio Grande do Sul, do senhor Getúlio Dornelles Vargas, liderado pelo paraibano também João Pessoa, e, se eu não me engano, os mineiros acabam também aderindo a essa famosa Aliança Liberal. Essa Aliança Liberal forma uma chapa. Getúlio para presidente, João Pessoa para vice-presidente. Mas, minha gente, não esqueçam da máquina eleitoral. Eu acho que eu já falei para vocês que no processo eleitoral na República Velha não tinha justiça eleitoral, não. Quem comandava, quem fazia a ata, quem chamava as eleições, quem contava as eleições, o resultado dela era quem estava no poder. A máquina funcionou, minha gente. Segundo o resultado da época, Júlio Prestes foi eleito com 1 milhão de votos. A Aliança Liberal, ela vai receber, se eu não me engano, 700 mil votos. Então foi que a Aliança Liberal decidiu que houve fraude. E eles tinham razão em falar que houve fraude. No processo eleitoral da República Velha, a urna subia. Tinha cidade que tinha, sem eleitor, aparecia 500 votos. Existia uma tal de comissão verificadora de poderes, mais uma vez, que vai julgar o processo eleitoral na República Velha quem está no poder. É o que eu digo muito a meus alunos. Quem está no poder não quer sair do poder. A verdade é essa. A Aliança Liberal não aceita o sistema de votos, alegando fraude. O que é que eles fazem? Eles vão partir do Rio Grande do Sul com destino à capital federal, que na época era a cidade do Rio de Janeiro. Aí Getúlio Vargas, eita cara, espetacular.
Ele vai conseguir unir lá no Rio Grande do Sul os pica-paus e os maragatos. Getúlio Vargas, para vocês terem ideia, ele era um político, a inspiração dele vai ser o famoso Júlio de Castilhos, um político gaúcho, que vai ser a grande influência de Getúlio Vargas, que ele vai ser um dos grandes representantes dessa escola política que Vargas vai acabar herdando. Enfim, Luiz Carlos Prestes, não, perdão, Getúlio Vargas vai conseguir unir dois adversários políticos, os pica-paus e os maragatos, que eram duas correntes políticas que brigavam pelo poder lá no Rio Grande do Sul. Tanto é que Getúlio Vargas, ele vai, a população, vendo ele como uma liderança nata, diga-se passagem, vai acabar colocando cachecóis do pescoço dele, um cachecol representando os pica-paus e outro representando os maragatos, que é o que Leira Neto vai falar em sua biografia, que Getúlio Vargas vai conseguir unir adversários políticos em torno de uma causa. Que causa é essa? Derrubar a República Velha. Getúlio parte rumo ao Rio de Janeiro, que era a nossa capital federal. E nosso amigo João Pessoa, onde é que entra? Olha, João Pessoa, ele vai acabar se envolvendo no episódio, um episódio bem passional. João Pessoa, para quem não sabe, foi o vice da Aliança Liberal, aquela candidatura que resolveu enfrentar Júlio Prestes, visando o poder político. Se eu não me engano, o nosso amigo João Pessoa vai ser assassinado num café em Recife. Se eu não me engano, o crime foi passional. Parece, eu não me lembro agora exatamente, parece que João Pessoa estava saindo com uma mulher casada. O marido, ofendido, foi lá, lavou a honra de que forma? Com sangue. Esse crime comoveu o país na época. João Pessoa foi assassinado, se eu não me engano, num café de Recife. O crime foi passional. Que tanto é que a capital da Paraíba hoje se chama João Pessoa em homenagem a esse camarada. E tem até uma curiosidade, minha gente, só para vocês terem ideia, a bandeira da Paraíba, que está lá escrito o nome Nego, não é Nego, é Nego. Está na bandeira da Paraíba, viu? É uma bandeira rubro-negra, vermelho e preto, e se eu não me engano, na parte vermelha está lá a parte Nego. Nego o quê? O processo eleitoral no qual foi vitorioso o famoso amigo Júlio Prestes. Até hoje estampado na bandeira da Paraíba o Nego. O Nego era uma resposta dos paraibanos de que não concordava com o sistema eleitoral da época, que vai lançar Júlio Prestes como candidato à presidência da República, e a Paraíba, o Rio Grande do Sul e, se eu não me engano, os mineiros vão acabar formando a Aliança Liberal. Bom, João Pessoa é assassinado. Getúlio Vargas parte do Rio Grande do Sul com destino à capital federal, vai encontrar apoio no Paraná, por onde ele passa ele vai acabar encontrando apoio, algumas tropas simplesmente vão acabar se juntando à causa de Getúlio Dornelles Vargas. Getúlio vai tentar encontrar apoio de muita gente mesmo, ele inclusive vai entrar em contato com os ex-membros da coluna e oferecer um projeto de governo para eles. Luiz Carlos Prestes vai dizer que não, o projeto dele não tem proposta de emancipar a classe trabalhadora, não. Ele disse, não me interessa pelo seu projeto, não. O seu projeto, para mim, você quer derrubar uma elite e colocar a sua no poder. Ele acaba recusando esse processo, participar da Revolução de 30. São longas conversas, enfim, Getúlio ele vai tentar, de certa forma, atrair o apoio dos membros da coluna Prestes, não vai conseguir, diga-se passagem. Tanto é que Luiz Carlos Prestes vai partir para o exílio. Lá nos anos 30 ele acaba se convertendo ao comunismo, mas isso é um assunto para um próximo momento, diga-se passagem. Mas, enfim, a galera de Getúlio, ela parte em direção rumo à capital federal. Washington Luiz é deposto e o comando militar acaba entregando o poder a Getúlio Dornelles Vargas. A alegação da época foi para evitar uma guerra civil, evitar um verdadeiro banho de sangue. Júlio Prestes, ele não assumiu o poder,
Washington Luiz foi derrubado do poder pelos militares e os militares entregam o poder ao nosso amigo Getúlio Dornelles Vargas. Começava nesse momento, no dia 31 de outubro de 1930, se eu não me engano, a famosa Era Vargas. E sobre ela, isso é um assunto para logo mais. Obrigado.